gravação da aula, como eu estava dizendo para vocês, os trabalhos foram muito legais e o bacana foi esse mesmo, tá? Alguns fizeram o teste, compreendeu, fez o teste de forma corretinha ali, legal. Alguns tiveram alguma dúvida na hora e, na verdade, até antes de fazer o vídeo, entrou em contato comigo, eu consegui fazer as correções ou explicar melhor como se realiza o teste, e aí depois me retornaram com o vídeo. Então, foi bem legal essa interação. E é importante que nós tenhamos essa interação para que vocês realmente compreendam e para que eu tenha um feedback do que vocês estão conseguindo compreender durante as aulas por vídeo nossas, né? Mesmo com essas questões práticas, como testes especiais. Tiveram alguns vídeos que me enviaram e ainda faltava uma coisa ou outra, no posicionamento, ou até mesmo, às vezes, no comando verbal. Mas esse era o nosso objetivo, né? Então, o objetivo para a pontuação do trabalho, no caso, é que vocês tivessem essa vontade, né? E que fizessem essa gravação para enviar o trabalho. Então, o trabalho de vocês foi esse, né? Foi pensar no trabalho, conseguir alguém em casa para gravar o vídeo, porque às vezes não é fácil conseguir alguém da família, né? Para querer gravar vídeo, para querer aparecer num trabalho teu. Então, esse foi o objetivo principal, essa interação entre vocês. E hoje, agora aqui na aula, vocês vão visualizar esses testes, né, que me enviaram. Eu fiz uma edição com todos os vídeos que vocês me enviaram. Bom, tem o lado bom que vários de vocês entraram nessa comigo, da prática do vídeo, dos vídeos. Infelizmente, alguns acabaram não entrando, né? Alguns acabaram não fazendo, não enviaram e também não deram satisfação. Mas, enfim, você que fez e me enviou o vídeo, você tem lá sua pontuaçãozinha a mais do trabalho já, tá? Então, nós tivemos o primeiro trabalho, que foi dos nervos cranianos, né? Que valia 500 pontos. Esse trabalho do vídeo também 500 pontos, tá? E aí nós temos mais um, como não teremos prova prática, né? Aí tem as questões do livro digital da disciplina para vocês resolverem e me enviarem por e-mail, tá? Então, aí vocês podem me enviar até a próxima semana, sem problema, e enviar as questões respondidas das unidades 3 e 4, tá? 3 e 4 do livro digital da disciplina, tá ok? E aí nós fechamos os 1.500 pontos que vocês precisam de trabalho para esse segundo bimestre aqui, tá joia? E sobre o vídeo, então, sobre a edição dos vídeos, parabéns para vocês que se prontificaram e fizeram, ficou muito bom. E o bacana é essa interação. Deu para matar a saudade de alguns de vocês aí, né? De estar presente na aula, explicando e mostrando e tal. Foi bem legal mesmo. Mais uma vez, parabéns. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para todos vocês acompanharem os vídeos. Nessa primeira etapa do vídeo, fiquem à vontade, tá? Vamos assistir os testes para que vocês visualizem como cada um fez, como cada um enviou. Então, vamos assistir do começo ao fim. É curto o vídeo, não ficou longo, tá? Eu fiz algumas edições nele
escrevendo o nome do teste, escrevendo a maneira correta de realizar, tá? Aí vocês vão acompanhar durante o vídeo aí na leitura também. Depois que a gente assistir o vídeo todo, a gente volta teste por teste para tirar dúvida, tá? Possíveis dúvidas de vocês e para eu mostrar as correções que eu fiz, como seria melhor de se realizar esse teste, tá joia? Mais uma coisinha, eu queria lembrar vocês que a nossa prova vai ser feita por mim mesmo e vamos fazer da mesma forma, tá? Pelo Google Forms, lá no dia 17 de junho. Eu já mandei para vocês no grupo, tá bom? Nós entramos com a nossa disciplina naquela onda 3 que o pessoal está mandando para vocês. Então, provavelmente, essa semana, entre um conteúdo extra ali no lado de vocês sobre conteúdo prático, tá? Aí a gente vai trabalhar esse conteúdo juntos aqui, o vídeo, da forma que for melhor para todos. Aí nós vamos trabalhar esse conteúdo. Vai entrar um conteúdo novo ainda para vocês no portal para a gente discutir isso nas próximas aulas, tá joia? Neemias, o Danilo falou que hoje o portal fecha e ele não abre mais as unidades para gente. Não entendi, Exandra. O Danilo mandou um e-mail dizendo que hoje o portal fecha e não abre mais as unidades para gente. Bom, eu vou dar uma olhada depois melhor, mas até onde foi passado é que dessa questão de material do prático, eles ainda colocariam alguma coisa para vocês. Mas se não for isso, então eles vão mandar para o professor, então, provavelmente, para a gente discutir isso. Okay. Aí eu esclareço para vocês por e-mail ou no nosso grupo de WhatsApp depois, tá bom? Ficou claro para vocês a questão, então, depois eu envio também no grupo sobre os trabalhos, tá? Então, você já tem a nota desses dois e tem agora as questões para fazer também, tá certo? Pode ter alguma informação que foi passada, talvez que mudou, porque a cada adiamento aí dessas aulas por conta da pandemia, as coisas têm mudado, né? Então pode ser que tenha alguma alteração. Então, visualizando bem aqui a tela. Se estiver ruim o áudio do vídeo, alguma coisa, vocês me falam, tá bom? Oi, meu nome é Agatha Cristi, eu estou no 5º semestre de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Sorocaba. Esse é o teste de NIR. Estão visualizando? Vai pegar o braço do paciente, fazer uma rotação interna. Sim. Estabilizar a escápula e aplicar uma força até o final da amplitude. O objetivo desse teste é testar a presença de choque acromial. Meu nome é Aline, eu estou cursando o 5º semestre de fisioterapia na Faculdade Anhanguera. E hoje eu vou apresentar para vocês o teste de Jobe. O teste de Jobe ele é indicado para verificar alguma alteração no músculo supraespinhal. Para realizar o teste, o paciente realiza uma rotação interna do membro superior e uma elevação bilateral até o ângulo da escápula. Isso com uma resistência do terapeuta. O teste é positivo caso haja alguma irritação ou sensação dolorosa na região do ombro. Olá pessoal, tudo bem? Sou minha esposa Angélica e vamos estar passando o teste de adução horizontal no ombro, tudo bem? Então vamos lá. Como
você inicia o teste? O fisioterapeuta vai se manter sempre do lado oposto ao meio para ser testado, certo? Então, eu vou ficar do lado esquerdo porque eu vou testar o lado direito, bem? Então, eu vou pedir para o paciente fazer uma flexão, tá? De cotovelo, bem? Uma elevação lateral até 90 graus, tá? Em seguida, vou fazer uma adução horizontal, tá? É esse movimento aqui. Se a paciente sentir um desconforto na região antero-superior do ombro, este é um resultado positivo para uma lesão acromioclavicular, tá? Com certeza aí deve ter um processo inflamatório, tá? Ou algo a ser investigado. Tudo bem? Valeu. Muito obrigado. Eu sou Roberta, estudante do 6º semestre do curso de fisioterapia da Faculdade da Anhanguera de Sorocaba. Gostaria de apresentar para vocês o teste de ombro para tendinite bicipital. É chamado teste de SPID. Vamos lá? Vou pedir para o meu paciente elevar o braço flexionado a 90 graus com o cotovelo estendido em supinação. Apoio uma de minhas mãos no tendão do bíceps do meu paciente, com a outra eu vou no antebraço dele aplicar uma resistência enquanto ele tenta elevar o braço contra a minha resistência. Pergunto para o meu paciente se ele sentiu dor. Se ele referir dor, é positivo. Se não, é negativo. Sentiu dor? Não. Deu negativo o teste de SPID. Portanto, teste de tendinite bicipital. Eu sou Pereira, estou fazendo o curso de fisioterapia na Faculdade de Anhanguera de Sorocaba, cursando o 8º semestre, a matéria de diagnóstico funcional e imaginologia membro superior, cabeça e tronco, com o professor Neemias. Agora eu vou apresentar o teste de FAT paciente Juliel. O Juliel, ele vai estar fazendo uma abdução do ombro a 90 graus, fazendo uma rotação do ombro acompanhado de flexão do cotovelo. Vou fazer uma resistência no dorso da mão. O Juliel está pedindo para ele fazer uma rotação externa do ombro. O teste é positivo se apresentar dor na região posterior do ombro. O objetivo do teste de FAT é avaliar se o paciente apresenta tendinite do músculo intraesfial. Obrigada. Olá, meu nome é Carol, sou da Faculdade de Anhanguera de Sorocaba, curso de fisioterapia e estou no 5º semestre. Hoje vamos realizar o teste de cotovelo. O primeiro teste se chama teste de instabilidade colateral medial e vamos realizá-lo da seguinte forma. Paciente sentado, vou realizar rotação interna do úmero e vou fletir o cotovelo em 20 graus. Contato bimanual com o meu paciente firme e vou realizar estresse em válvula. O segundo teste se chama teste de instabilidade colateral, ou também chamado de estresse em VAR. Realiza o mesmo movimento, então o úmero com rotação interna e o cotovelo flexão de 20 graus e vou realizar o estresse em VAR. Esse teste serve para testar a instabilidade dos ligamentos colaterais, medial e lateral. O teste é positivo quando meu paciente sente dor, quando ele realiza um movimento adicional ou um movimento atípico. Obrigado e até a próxima. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo João Vitor, estou no 5º semestre de fisioterapia na Faculdade Anhanguera Sorocaba. Bom, eu vou falar sobre o teste de cotovelo de golfista. Bom, eu vou pedir para o paciente ficar com o cotovelo a 90 graus e o antebraço em supinação. Vou posicionar minha mão no
pontífice dele e pedir para que ele faça uma força com o punho dele para cima. Vamos lá? Dói? Dói? Caso o paciente relatasse dor, sugeria-se que fosse uma epicondilite imediata. Até mais, pessoal. Muito obrigado. A Bianca estuda o curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera do 4º semestre. E hoje a gente vai realizar o teste do sinal do braço caído. Primeiro você pede para o seu paciente fazer a elevação do braço a 90 graus, passivamente, à altura do ombro, e você vai soltar o seu braço lentamente. O teste é positivo se o paciente não tiver força e o braço cair. Aí o teste dá positivo para a insuficiência do manguito rotador. Olá, pessoal! Eu sou a Karen, estudante de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Sorocaba, do 4º semestre. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o teste de Wartenberg. Nesse teste, o paciente deve estar com as mãos sobre uma superfície plana e ele vai realizar uma abdução do 5º dedo, seguido de uma adução. Esse teste serve para verificar o nervo ulnar. E se o paciente não conseguir realizar, é sinal positivo para o Wartenberg. Meu nome é Anaísa, eu sou estudante de fisioterapia e estou cursando o 5º semestre. Vou realizar o teste de pulso. Na realização desse teste, o paciente vai fazer uma abdução dos braços a 90 graus, vai ficar na altura do ombro, uma flexão de cotovelo e punho, pressionar o dorso da mão um contra o outro por 60 segundos. Se durante esse tempo o paciente apresentar dor, formigamento ou parestesia nessa região, o teste será positivo. Esse teste é indicado para detectar a síndrome do túnel do carpo. Teste de Spurley de compressão de forame. O paciente realiza a inclinação da cabeça para o lado não acometido e, em seguida, para o lado acometido. O fisioterapeuta exerce cuidadosamente uma pressão direta sobre a cabeça, nessas posições e na posição neutra. O teste é positivo quando a dor irradia para o membro superior do lado que a cabeça foi inclinada, e o diagnóstico é de compressão da raiz nervosa. Olá, eu me chamo Camila Lourenço, sou aluna do 5º semestre de fisioterapia. Hoje a gente vai falar sobre o teste da insuficiência da artéria vertebral. Bom, o paciente em decúbito dorsal e a cervical para fora da maca. A gente vai estender a cervical, seguindo de uma inclinação e rotação. Vai sempre observar o paciente, a reação dele, se ele apresenta alguma vertigem, tontura, durante o teste. Solicitar para que ele conte de 20 a 0 segundos com os olhos abertos. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizando a contagem, a gente vai retornar a cervical para a posição inicial. E como eu falei no início, é importante a gente observar a reação dele, né? Sempre estar olhando para ele, se ele vai apresentar alguma tontura, dificuldade de permanecer com os olhos abertos, né? Alguma vertigem. E nesse caso, o teste se faz positivo. E isso nos indica um comprometimento na artéria vertebral. Com isso, é contraindicado a mobilização cervical. E lembrando que para fazer a mobilização cervical é sempre bom, né, sempre indicado fazer esse teste, né, antes, para no caso da insuficiência arterial positiva. Oi, meu nome é Nayara, estou no 5º semestre da Faculdade de Fisioterapia na Anhanguera de Sorocaba. E agora a gente vai falar sobre o teste de Valsalva. Agora, com o paciente sentado, a gente pede para que ele inspire profundamente, segure a respiração e faça força. Isso faz com que aumente a pressão intratecal, agravando os sintomas de eventuais lesões. Caso positivo, ele sente uma dor irradiada. O teste nessa manobra também tem o objetivo de avaliar lesão expansiva, protusão discal, estélfitos laterais ou foraminal, e também o tumor. Oi,
Eu sou a Gislaine, sou aluna do 5º semestre da Faculdade de Fisioterapia da Anhanguera, Sorocaba. Eu vou falar sobre o teste de gaveta posterior do ombro. Esse teste ele serve para avaliar a instabilidade ou a frouxidão da cápsula ligamentar. Meu paciente ele pode estar na posição sentado ou em pé. Eu vou fazer a estabilização da espinha da escápula e com a minha outra mão eu vou fazer o deslocamento da cabeça do úmero. Caso ele sinta dor no deslocamento, o teste é positivo. Tá, pessoal? Então, esses foram os testes que me enviaram, tá joia? Bastante gente participou aí do trabalho. Foi bem legal. Gostaram de se ver aí? O meu não foi? Oi? Sim, Professor, Elis. me tira dessa tela, professor, pelo amor de Deus. Tira disso, pelo amor de Deus. O pessoal acabou de acordar, tá todo assustado. Ah, até parece, Gi. Calma aí, Elis. O seu foi sim. Espera aí. Olha, Não que você excluindo a precise Elis. mostrar, óbvio que não. Não, calma aí. Só um segundinho que eu vou ver o que aconteceu. Foi legal demais, assim, como que eu posso falar? A interação. E nós só temos algumas coisinhas dos testes para fazer a correção, né, de alguns dos testes. Mas, assim, são coisas de uma angulação, às vezes o movimento está certo, mas alguns de vocês acabaram falando o movimento errado e fazendo o movimento certo, entende? Eu não sei se vocês conseguiram perceber algumas coisas, alguns detalhes como esse durante a passagem dos vídeos, mas agora eu vou passar ponto a ponto e vou esclarecendo com vocês isso, tá certo? Só estou abrindo aqui o teste da Elis, coitada da Elis, ficou de fora do... Não precisa mostrar, não. O importante é que eu ganhei a nota. Não, ganhou, mas você acha que todo mundo precisa aprender seu teste também? Não é assim. Não, tem que passar o da Elis também, porque ela também tem que pagar mico, né, Elis? Não é assim, né? Misericórdia, Gil. Não, o que é isso? Tu não tem noção. Tá todo mundo pagando mico aí, você não vai? Sem chance. Ah, Gi, fala sério, tu não pagou mico, tu falou direitinho. Não, tava que nervosa. Você não tem noção para fazer isso, como é que foi? Eu quase empatei, tu vai ver, eu fiz com as minhas filhas. Ah, então, ó, tem que passar, Nimis, não tem jeito. Não, tô pegando aqui, calma aí. Ficou tão Sabe ruim o que que o computador dele rejeitou. Não é, Liz, é que você me enviou pelo Google, né? Pelo link do isso. Google. Eu acho que na hora de encaixar os vídeos, eu leio ele por conta do link. Mas eu vou pegar ele aqui, calma aí. É isso mesmo, foi exatamente isso. Espera aí.
Nossa, como eu não percebi antes, Elis, não acredito. Deixa quieto, professor, só continua a aula. Que deixa quieto. Não, isso é rápido, calma aí. Achei, ó, Elisandra. Aí, depois de um minuto de silêncio, né? Alguns minutos de silêncio. Vamos lá, Elis. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, de novo. Vocês não estão visualizando minha tela mais, né? Não. O vídeo, poxa, Elis, tinha que ser o da Elis, viu? A Elis entrando na nossa aula amanhã e não tá o vídeo dela ainda. Não, não precisa nem mostrar, professor. Eu não faço questão, não. Tranquilo.
Calma aí. Não precisa nem mostrar, é muito bom. Ai, ai, é o teste, o pessoal precisa ver, Liz. Opa, vou pôr vídeo cantando aqui, não é não. Calma aí. Oh, beleza, viu? O professor vai pôr vídeo cantando. Ah, achei, gente, esse aqui. Olá, sou Elisandra Gomes, estudante do 6º semestre do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Sorocaba. E hoje nós vamos demonstrar como fazemos o teste de O'Brien para o ombro. O teste de O'Brien tem o objetivo de testar as estruturas como o labrum glenoidal e a articulação aclômico-clavicular perante lesões ou rupturas que causam dores no ombro, causadores de dores no ombro. Para fazer o teste de O'Brien, o fisioterapeuta pede para o paciente, ele pode estar em pé ou sentado, o fisioterapeuta pede para ele fazer uma flexão de 90 graus do ombro, com uma adução de 10 a 15 graus, horizontal, e uma rotação interna. O fisioterapeuta pede para o paciente fazer uma força contra a resistência que o fisioterapeuta irá fazer. Pode fazer. Força. Se o paciente sentir dor, o teste dá positivo. Se o paciente não sentir dor, o teste é negativo. A segunda etapa do teste de O'Brien, o fisioterapeuta vai pedir para o paciente continuar na mesma posição, flexão 90 graus, adução horizontal, mas na posição neutra. O paciente vai fazer força contra a resistência do fisioterapeuta e nessa segunda etapa o paciente não vai sentir dor. Não é para ele sentir dor, é para ele relaxar essa região. Então, se ele não sentir dor, é confirmado positivo para o teste de O'Brien. Aí, agora foi, Elis. Misericórdia. Você acha, pessoal? A gente não podia perder essa aula, né? Ela explicou tão bem o teste de O'Brien, né? Eu tinha que escutar, não tinha como fugir, não. Seguinte, então, eu vou passar com vocês ponto a ponto agora, esclarecendo sobre cada teste, tá joia? Vamos lá. Bom, Oi, meu nome é Agatha Cristi, eu estou no 5º semestre de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Sorocaba. Esse é o teste de NIR. A gente vai pegar o braço do paciente, fazer uma rotação interna, estabilizar a escápula e aplicar uma força até o final da amplitude. Tá? Então, o teste de NIR, pessoal, para ver se tem, se o paciente está se queixando da dor por algum impacto
acromial. Então, se tem esse impacto é porque o espaço está reduzido, esse espaço subacromial, e eu acabo tendo esse choque lá, certo? Por isso, a rotação interna, que o objetivo dos testes é gerar um estresse, né? O objetivo dos testes é gerar uma irritabilidade naquela região para você realmente testar se o problema está vindo dali ou não. Se o paciente tem um aumento da dor, se ele refere que a dor aumentou com a realização do teste, aí o nosso teste dá positivo, porque a gente conseguiu chegar na região. Agora, fazendo esses movimentos, qualquer um deles para os testes, e o paciente não apresenta nenhum problema, não apresenta nenhuma dor, é porque você ainda não chegou no ponto específico ali da dor do paciente, tá? E geralmente pacientes com essa dor subacromial já têm dificuldades para elevar o braço acima de 90 graus, acima da altura do ombro. Quanto mais com essa rotação interna e você acompanhar o movimento todo, tá joia? Só esclarecendo. O objetivo desse teste é testar a presença de choque acromial. Meu nome é Aline, eu estou cursando o 5º semestre de fisioterapia na Faculdade Anhanguera. E hoje eu vou apresentar para vocês o teste de Jobe. O teste de Jobe ele é indicado para verificar alguma alteração no músculo supraespinhal. Para realizar o teste, o paciente realiza uma rotação interna do membro superior e uma elevação bilateral até o ângulo da estátua. Isso com uma resistência do terapeuta. Bom, aqui, ó, o que acontece? Eu até deixei escrito aqui abdução de 90 graus para começar, aí faz uma adução horizontal de 15 graus e mantém o polegar para baixo, tá? Então, essa explicação foi correta, polegar para baixo, né? A rotação interna e o movimento da elevação do braço. Porém, essa abdução, ela tem que estar um pouco maior, concordam comigo? O braço está posicionado bem à frente dos ombros. Então, eu tenho que estar a 15 graus. Então, se eu fiz só a abdução do braço e fecho 15 graus, ele ainda fica mais aberto, tá? Ele não vai estar fechado aqui na frente do ombro. Os braços são mais abertos, o polegar continua para baixo, ok? Depois que chegou nessa posição, eu vou impor a resistência e pedir para o meu paciente resistir. Eu vou impor a força, né? Vou pedir para o meu paciente resistir. Ele vai fazer força para cima e eu vou estar empurrando para baixo, ok? O polegar dele para baixo e nessa posição. Então, eu não vou fazer força aí, não vou impor resistência para o paciente levar o braço desde a posição relaxado lá embaixo até chegar na altura do ombro. Eu já posiciono o braço com a abdução de 90 graus e uma adução de 15 graus só, com o polegar para baixo. Depois deste posicionamento que eu vou pôr a pressão e pedir para o paciente elevar o braço, ok? Ficou claro para vocês? E aí positivo é para tendinopatia do supraespinhal, tá? Então, aí vocês conseguem visualizar a diferença, né? Já foi colocando a resistência antes, ó, né? Já foi fazendo a resistência. Só que não, depois que chega em cima, que faz a resistência e o braço um pouco mais abduzido. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Sim. Certo. Sensação ou sensação dolorosa na região do ombro. Vamos para o próximo. Olá pessoal, tudo bem? Sou com minha esposa Angélica. Vou estar fazendo o teste de adução horizontal no ombro. Bem? Então vamos lá. Como se inicia o teste? O fisioterapeuta vai se manter sempre do lado oposto ao membro a ser testado, certo? Então, eu vou ficar do lado esquerdo porque eu vou testar o lado direito, bem? Então, eu vou pedir para o paciente fazer uma flexão, tá? De cotovelo.
horizontal. Tá? Então, o Emerson explicou aí, movimento por movimento, né? Para chegar na adução horizontal. Então, ele podia ter seguido o caminho da flexão de ombro e adução horizontal já, né? Mas ele seguiu um caminho que chegou no movimento, ok? Flexionou o cotovelo para facilitar o movimento, ótimo. Se flexiona o cotovelo, o braço fica mais leve para o paciente levantar. Se já está com problema, eu acabo facilitando para ele. Então, beleza, foi ótimo, tá? E aqui já está chegando no movimento do teste, que é a adução horizontal, ok? Só perceba que chegou no movimento de adução horizontal, como é um teste para gerar um estresse ali, para gerar uma irritabilidade, para aproximação da articulação, então você faz a adução do braço do paciente e pode fazer ela um pouquinho forçada, tá? Aqui foi bem sutil, ele chegou no movimento da adução, mas ele não gerou um estresse ali no final, tá? Foi a adução. Mas esse é o movimento do teste e... Veja aí, tá? É só gerar um estresse um pouquinho maior para o movimento. Se a paciente sentir um desconforto na região antero-superior do ombro, esse é o resultado positivo para uma lesão acromioclavicular, tá? Com certeza aí deve ter um processo inflamatório, tá? Ou algo a ser investigado, tudo bem? Valeu. Certo. E aí fechou, explicou belezinha para que funciona. Estudante do 6º semestre do curso de fisioterapia da Faculdade da Anhanguera de Sorocaba. Gostaria de apresentar para vocês o teste de ombro para tendinite bicipital. É chamado teste de SPID. Vamos lá? Vou pedir para meu paciente elevar o braço flexionado a 90 graus com o cotovelo estendido em supinação. Apoio uma de minhas mãos no tendão do bíceps do meu paciente, com a outra eu vou no antebraço dele aplicar uma resistência enquanto ele tenta elevar o braço contra a minha resistência. Tá? Então aí, o bíceps, ele é um músculo biarticular, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Aí. O bíceps é um músculo que atravessa a nossa articulação do cotovelo e do ombro, certo? Portanto, biarticular. E aí nós estamos testando o tendão aí que faz o movimento do ombro, principalmente, né? Para testar com o cotovelo fletido, seria para a articulação aí, para o movimento que ele faz da contração do cotovelo. Aqui está mais a parte de cabeça superior ali, certo? A palpação na região anterior do ombro precisa ser um pouquinho mais profunda, só para chegar no próximo do tendão do bíceps. E aí desenvolver o teste de forma perfeita, tá? Vamos lá. Pergunto para o meu paciente se ele sentiu dor. Se ele referir dor, é positivo. Se não, é negativo. Sentiu dor? Não. Deu negativo o teste de SPID, portanto, teste de tendinite bicipital. Sou a Elci Pereira, estou fazendo o curso de fisioterapia na Faculdade da Anhanguera de Sorocaba. Agora fazendo uma abdução do ombro. Tá, teste de TAT, tendinopatia do infra. Fazendo uma rotação do ombro acompanhado de flexão do cotovelo. Vou fazer uma resistência. O dorso da mão do Juliel está pedindo para ele fazer uma rotação externa do ombro. Certo. Então, ó, posicionamento que a Elci colocou o paciente dela é esse. O que facilitaria para ela no caso dele, que é um paciente alto? Colocar ele sentado, né? Para facilitar o teste, inclusive a resistência dela e para ela conseguir manter essas amplitudes de movimento, tá certo? O infra é um músculo rotador externo, por isso você testa a resistência
com a rotação externa do ombro, tá? Esse teste de PAT, você impõe a resistência e pede a força de rotação externa, tá? O infra, ele também vai se inserir ali junto, ele é um músculo do manguito, né? Ele vai se inserir junto na região anterior do ombro. Então, a dor, ao invés de região posterior, como ela disse, é que o músculo fica na região posterior, né? Mas se a gente está falando da tendinopatia, o tendão, ele está no úmero, ali na parte lateral e superior do úmero. Então, antero superior, mais para lateral, no tubérculo maior ali do úmero. Então, esse movimento, a dor é na região antero-superior do ombro, tá? Não lá na região posterior, como foi dito. Veja aí. O teste é positivo se apresentar dor na região posterior do ombro. Tá? Então, é na região anterior ali mesmo, é antero-superior. É avaliar se o paciente apresenta tendinite no músculo infraesfial. Tá? E aí finalizou certinho, falando que é para tendinopatia do músculo infraespinhal. Olá, meu nome é Carolyn, sou da Faculdade Anhanguera de Sorocaba, curso de Fisioterapia e estou no 5º semestre. Hoje vamos realizar o teste de cotovelo. O primeiro teste se chama teste de instabilidade colateral medial e vamos realizá-lo da seguinte forma. Paciente sentado, vou realizar rotação interna do úmero. Tá? Esse foi o único probleminha do teste da Carolyn. O ter falado que o úmero fica em rotação interna. Mas depois ela fez o movimento certo, né? Então ela deixou o braço em posição anatômica. Poderia ter levado um pouquinho mais o ombro para ela poder testar melhor esse estresse lumbar. Poderia ter feito uma flexão maior de ombro, mas o que não ia limitar o movimento, porque ela flexionou a 20 graus o cotovelo, então ela ia conseguir fazer o estresse de uma forma legal, assim, mesmo com o ombro mais estendido lá embaixo, tá certo? Então, só a falha foi nesse dito de rotação interna do úmero, tá? Então, não é a posição anatômica mesmo. Aí, ó, posição correta e não é a rotação interna de úmero, certo? Estabilizou o cotovelo do paciente, ela fez certinho, ó, estabilizou o cotovelo para testar o estresse em valgo e trouxe a mão do paciente para fora, jogando o cotovelo para dentro. Então, ela estressou exatamente o ligamento colateral ulnar ali, né? Aí, ó, puxou para fora, estressou a parte medial. A questão é só treino mesmo. A questão é só treino mesmo para estabilizar melhor o braço, melhorar a questão um pouco da postura, para gerar o estresse. Mas está bem compreensível aí de ser realizado esse teste. Então, úmero com rotação interna e o cotovelo flexão de 20 graus. E vou realizar o estresse em VAR. E aí o movimento contrário. Esse teste serve para testar a estabilidade dos ligamentos colaterais, medial e lateral. Tá? Foi uma maneira mais fácil aí para fazer o vídeo, né? Mas se tiver difícil de fazer o estresse em varo, ali na posição que ela estava, era só elevar um pouquinho mais o braço, deixar um pouquinho mais alinhado em supino, para fazer esse estresse um pouquinho maior, tá? Então a gente precisa chegar naquele movimentinho final ali para realmente saber se o problema está ali ou não, né? Porque se a gente não testa e não chega naquele movimentinho final, a gente às vezes acaba fazendo o teste errado e acaba dando negativo, um falso negativo, né? Por não ter sido muito bem executado. O teste é positivo quando o meu paciente sente dor, quando ele realiza
Tá. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo João Vitor, estou no 5º semestre de fisioterapia na faculdade Anhanguera, Sorocaba. Bom, eu vou falar sobre o teste de cotovelo de golfista. Bom, eu vou pedir para o paciente ficar com o cotovelo a 90 graus e o antebraço em supinação. Vou posicionar minha mão, o epicôndico aqui dele, e pedir para que ele passe uma força com o punho dele para cima. Vamos lá? Dói? Tá? Então é isso. Estabilizou o cotovelo. O movimento é de flexão do punho, tá? Um ponto importante é palma da mão fechada, tá? Mãos fechadas, por quê? Para você não ficar forçando os dedos, flexor dos dedos. Então, mantém a mão fechada, testa só flexores de punho, tá? Caso o paciente relatasse dor, sugeria-se que fosse uma epicondilite imediata. Até mais, pessoal. Muito obrigado. A Bianca estuda o curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera, do 4º semestre. E hoje a gente vai realizar o teste do sinal do braço caído. Primeiro você pede para o seu paciente fazer a elevação do braço a 90 graus, passivamente, à altura do ombro, e você vai soltar o seu braço lentamente. O teste é positivo se o paciente não tiver força e o braço cair. Aí o teste está positivo para a insuficiência do manguito rotador. Tá? Então, o teste de braço caído, ele é bem simples. Você realiza o movimento da abdução, pede para o paciente sustentar o braço ali, tá certo? Então, o paciente não conseguiu sustentar o braço é porque tem uma lesão extensa aí do manguito rotador, né? Não consegue manter o braço elevado e o braço cai, por isso o nome teste do braço caído, tá? Insuficiência ou uma lesão extensa no caso do manguito rotador. Olá pessoal, eu sou a Karen, estudante de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Sorocaba, do 4º semestre. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o teste de Wartenberg. Nesse teste, o paciente deve estar com as mãos sobre uma superfície plana e ele vai realizar uma abdução do 5º dedo, seguido de uma adução. Esse teste serve para verificar o nervo ulnar. E se o paciente não conseguir realizar, é sinal positivo para o Wartenberg. Tá, então, o Wartenberg, você pede o movimento da abdução do dedo mínimo. Vocês sabem já que o responsável aí pela inervação é o nervo ulnar, tá? Então, é para testar uma irritabilidade, aí, uma neurite do nervo ulnar. Se o paciente não é capaz, se tem dor para fazer esse movimento de forma coordenada, está relacionado a algum problema inflamatório aí positivo para neurite ulnar, ok? Meu nome é Anaísa, sou estudante de fisioterapia e estou cursando o 5º semestre. Vou realizar o teste de Foley. A realização desse Teste de Foley, né? vai fazer uma abdução dos braços a 90 graus, vai ficar na altura do ombro, uma flexão de cotovelo e punho, pressionar o dorso da mão um contra o outro por 60 segundos. Se durante esse tempo o paciente apresentar dor, formigamento ou parestesia nessa região, o teste será positivo. Esse teste é indicado para detectar a síndrome do túnel do carpo. Tá? Então, foi bem legal a apresentação. O teste foi realizado de forma correta. Só é teste de Fallen, né? E ela falou pulling, alguma coisa do tipo. O restante foi perfeito. Você diminui esse espaço, né, do túnel e do carpo para gerar um estresse nessa região. E aí, positivo, se formigamento, se tem parestesia na região. Explicou perfeito, tá ótimo. Será positivo. Esse teste é indicado A angulação tá boa dos braços. Tá? Teste de Spurley de compressão de forame. O paciente realiza a inclinação da cabeça para o lado não acometido e, em seguida, para o lado acometido. O fisioterapeuta exerce cuidadosamente uma pressão direta sobre a cabeça, nessas posições e na posição neutra. O teste é positivo quando a dor irradia para o membro
superior do lado que a cabeça foi inclinada. Tá? Então, o teste de compressão, ele é positivo. Se você pressionou e a dor é do mesmo lado da pressão, ok? E aí eu escrevi aqui para vocês, o Spurling reverso, se tiver dor do lado oposto. Então, se você inclinou a cabeça para um lado, pressionar e a dor for para o outro lado, não é o caso da compressão, né, da raiz nervosa, porém é um caso de reação muscular, dor de origem muscular, se a dor é do lado oposto da inclinação. Tá joia? E o diagnóstico é de compressão da raiz nervosa. Olá, eu me chamo Camila Lourenço, sou aluna do 5º semestre de fisioterapia. Hoje a gente vai falar sobre o teste da insuficiência da artéria vertebral. Bom, o paciente em decúbito dorsal e a cervical para fora da maca. A gente vai estender a cervical, seguindo de uma inclinação e rotação. Vai sempre observar o paciente, a reação dele, se ele apresenta alguma vertigem, tontura, durante o teste. Solicitar para que ele conte de 20 a 0 segundos com os olhos abertos. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Tá? Então, você faz o movimento da inclinação, rotação lateral e mantém. Aí, esses segundinhos, esses 20 segundinhos que você mantém, tem alguns testes realizados dessa forma, o paciente contando em voz alta, ou você mantém os 20 segundos, sem o paciente contar, ok? Mantém ele com a cabeça lá relaxada e você mesmo cronometra esses 20 segundinhos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizando a contagem, a gente vai retornar a cervical para a posição inicial. E, como eu falei no início, é importante a gente observar a reação dele, né? Sempre estar olhando para ele, se ele vai apresentar alguma tontura, dificuldade de permanecer com os olhos abertos, né? Alguma vertigem. E, nesse caso, o teste se faz positivo. E isso nos indica um comprometimento na artéria vertebral. Com isso, é contraindicado a mobilização cervical. E lembrando que para fazer a mobilização cervical, é sempre bom, né, sempre indicado fazer esse teste, né, antes, para no caso da insuficiência arterial positiva. Certo, bem explicadinho, né? É bom testar essa questão da compressão da artéria vertebral antes de qualquer mobilização em região cervical, que é uma região bem delicada, assim como toda a nossa coluna, né? Onde saem as raízes nervosas. Então, foi bem explicadinho o teste, isso aí. Da insuficiência arterial positiva. Oi, meu nome é Nayara, estou no 5º semestre da Faculdade de Fisioterapia, na Anhanguera de Sorocaba. E agora a gente vai falar sobre o teste de Valsalva. Agora, com o paciente sentado, a gente pede para que ele inspire profundamente, segure a respiração e faça força. Isso faz com que aumente a pressão intracorporal, agravando os sintomas de eventuais lesões. Caso positivo, ele sente uma dor irradiada. Certo? O posicionamento do paciente, ele pode estar um pouquinho mais inclinado à frente para realizar o teste, tá? Pode apoiar o cotovelo, os cotovelos na perna, tá? Na coxa, e fazer essa pressão que ele fez. Mas é isso aí. O teste agravando os sintomas de eventuais lesões. Caso positivo, ele sente uma dor irradiada. O teste nessa manobra também tem o objetivo de avaliar lesão expansiva, protusão discal, esteltos laterais ou foraminal, e também o tumor. Oi, eu sou a Gislaine, sou aluna do 5º semestre da Faculdade de Fisioterapia da Anhanguera, Sorocaba. Eu vou falar sobre o teste de gaveta posterior do ombro. Esse teste ele serve para avaliar a instabilidade, o
ou a frouxidão da cápsula ligamentar. O paciente ele pode estar na posição sentado ou em pé. Eu vou fazer a estabilização da espinha da escápula e com a minha outra mão eu vou fazer o deslocamento da cabeça do úmero. Caso ele sinta a espinha da escápula... Então, para que você consiga fazer um deslocamento maior para posterior aí da cabeça do úmero, a mão direita ali, beleza, tá? Estabiliza a espinha da escápula, tá? Pode estabilizar com a mão até um pouco mais para posterior mesmo, bem em cima da escápula ali. E para que você consiga puxar essa cabeça do úmero para posterior, pede para o paciente uma flexão de cotovelo e uma flexão de ombro, e aí você apoia, neste caso aí, a tua mão esquerda no cotovelo do paciente. Então, ele está com o cotovelo flexionado, então a mão dele vai chegar em cima do ombro dele. Visualizaram isso? Então, flexionou o cotovelo, a mão vem para o ombro, certo? Flexionou o ombro até 90 graus, o cotovelo vai estar apontando para frente. E aí, a sua mão esquerda, você, fisioterapeuta, pega com a mão esquerda no cotovelo do paciente que está apontando lá para frente e puxa o braço dele para trás. Puxa para posterior, para deslocar essa cabeça do úmero. Então, você tem um apoio melhor e você consegue forçar essa gaveta para posterior. Deu para entender? Deu para visualizar? Com a minha outra mão, eu vou fazer o deslocamento da cabeça do úmero. Caso ele sinta dor no deslocamento, o teste é positivo. Deu para visualizar, pessoal, o que eu expliquei? Ó. Só para esclarecer para vocês, vou pegar uma imagem aqui, que minha câmera não está sendo reconhecida pelo Teams. Senão eu mesmo abriria o meu vídeo e mostraria para vocês. Fica um pouquinho lento para abrir quando está compartilhando tela, mas vocês estão conseguindo visualizar, né? Esse posicionamento, ó, fica mais fácil. Você tem um apoio maior para puxar o úmero, a cabeça do úmero para posterior, tá? Então, ao invés de pegar no úmero ali no deltoide, pede a flexão do cotovelo, do ombro e puxa pelo cotovelo para posterior, ok? Ficou claro para vocês, né, pessoal? Agora vamos para o último teste, que é o teste... Deixa eu ver aqui onde está. O teste...
Não é aqui. Ah, vou ter que voltar. Só um minutinho. Eu tirei o conector USB. É o teste de O'Brien. Olá, sou Elisandra Gomes, estudante do 6º semestre do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Sorocaba. E hoje nós vamos demonstrar como fazemos o teste de O'Brien para o ombro. O teste de O'Brien tem o objetivo de testar as estruturas como o labrum glenoidal e a articulação acromioclavicular. Tá? Então, a gente testa o ombro na questão se tem alguma lesão articular mesmo, né? O labrum glenoidal é aquela camada que ajuda na sustentação e amortecimento de impacto ali da cabeça do úmero na cavidade glenoide, como se fosse aquela borda, né, que recobre toda a cavidade glenoide, inclusive aumenta até o espaço e ajuda na lubrificação da cabeça do úmero também durante os movimentos, tá joia? Então, se ela tem alguma lesão ali, nós chamamos de lesão de SLAP, tá? Se escreve assim mesmo, SLAP, SLAP, tá? Que é o nome relacionado a essa lesão articular do ombro, tá? Perante lesões ou rupturas que causam dores no ombro, causadores de dores no ombro. Para fazer o teste de O'Brien, o fisioterapeuta pede para o paciente, ele pode estar em pé ou sentado, o fisioterapeuta pede para ele fazer uma flexão de 90 graus do ombro, com uma adução de 10 a 15 graus, horizontal, e uma rotação interna. O fisioterapeuta pede para o paciente fazer força contra a resistência que o fisioterapeuta irá fazer. Pode fazer. Força. Se o paciente sentir dor, o teste dá positivo. Se o paciente não sentir dor, o teste é negativo. A segunda etapa do teste de O'Brien, o fisioterapeuta vai pedir para o paciente continuar na mesma posição, flexão 90 graus, adução horizontal, mas na posição neutra. O paciente vai fazer força contra a resistência do fisioterapeuta e nessa segunda etapa o paciente não vai sentir dor. Não é. Tá? Então, o primeiro teste ali, a primeira etapa, com a rotação interna e adução horizontal, realmente testa a diminuição desse espaço articular e testa esse estresse ali entre a articulação glenomeral, para testar essa articulação e se tem alguma lesão labral ali. O segundo teste, você tira um pouquinho esse estresse ali na articulação do labrum, e aí você tirando um pouquinho essa pressão, fazendo o teste com a palma da mão supinada, não é para sentir dor. Se sentir, é porque a dor está sendo em algum outro tendão, em alguma outra estrutura, tá? Então, se faz para ter essa confirmação. Interno lá,
é dor para o lábio. Porém, se continuar sentindo dor com a palma da mão para cima, para o teste de O'Brien, aí seria negativo. Aí precisava investigar qual esse outro tendão que poderia estar com tendinopatia, que é justamente uma posição ali bem próxima do teste de SPEED, por exemplo, de uma tendinite do bíceps, certo? Nesse sentido, é para ele relaxar essa região. Então, se ele não sentir dor, é confirmado positivo para o teste de O'Brien. Tá? Por isso, se não sente dor, aí você confirma que é positivo o teste de O'Brien, porque ele só sentiu a dor quando você fez o estresse ali mesmo no lábio glenoidal. Legal, pessoal. Finalizamos as correções aí dos testes clínicos, dos vídeos que vocês enviaram. Eu achei interessantíssimo. Foi legal para vocês hoje? Vocês conseguiram ver e avaliar o que fizeram, ver os testes dos colegas executando? Acho que fica mais claro para vocês olhando por vídeo, né? E vendo essas possíveis correções aí que foram feitas nos vídeos.